Oi, amigos do programa Resolve Síndico. Hoje nós estamos na paradisíaca ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, mais corretamente indo pelo GPS na praia da Daniela. Para quê? Hoje nós vamos falar de mobilidade, eficiência e nada melhor do que falar com a Fmob. Fmob são os carregadores para veículos elétricos, uma tendência que é mundial na economia, na eficiência e, claro, na mobilidade. Estamos aqui começando hoje. Vamos aqui começar do lado. Jane Sabino, síndica do EA Business. Obrigada, João. É um prazer estar nesse programa. E já que vamos falar de tecnologia de condomínios comerciais também e residenciais. Isso. Luiz Beires, seja bem-vindo. Direto de Portugal, CEO da Fmob, veio para trazer a tendência e como que a gente vai fazer isso durante o programa, né, Luiz? Exatamente. Será um prazer poder explicar algumas coisas sobre a mobilidade e como ela pode ser aplicada aos condomínios. E a nossa amiga Dani Costa, novamente no programa Resolve Síndico, e agora falando do que a Dani mais conhece, que é a Fmob, né, Dani? Um prazer, como sempre, estar participando de mais um programa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pessoal, pega só esse clipezinho aí, ó. Agradecer o pessoal da Globo Nissan que trouxe para nós o Leafing, esse baita veículo aí elétrico, que no segundo bloco a gente vai fazer um test drive e mostrar para você as economias. O que um veículo elétrico hoje representa numa frota? Não, hoje já muitos condomínios têm essa necessidade de adequação para receber essa bela máquina aí que a Globo Nissan aqui de Florianópolis nos proporcionou o test drive que vai aparecer aí no segundo bloco. Luiz, a gente estava conversando há pouco nos bastidores que a partir de 2035, se eu não estou enganado, a Europa para com os veículos a combustão. Isso procede? É verdade. Na verdade, até um pouco antes, as marcas se comprometeram no momento inicial com até 2050 não ter carros a combustão, veículos a combustão, mas a maioria das marcas está cumprindo com um protocolo que é de antecipar essas datas para 2025. Portanto, não apenas as marcas europeias, mas também as marcas japonesas, a partir de 2025 elas só vão produzir veículos que tenham energia elétrica como a sua fonte de mobilidade. E isso significa que nós aqui no Brasil vamos sentir também essa necessidade de fazer adaptação, porque esses veículos vão precisar de carregamentos. A gente vê bastante, Luiz, agora, no início, como uma cultura realmente, né? Todos nós, desde pequeno, vemos da história do carro, todo mundo usa o carro, tem a Ipiranga aí que faz propaganda aí de todo mundo ama o seu veículo, e o veículo elétrico, para muita gente, ele ainda é um bem fora de alcance, é um status, e não, a gente vê aqui no Brasil nas últimas pesquisas que os frotistas estão se equipando com muitos veículos elétricos, né? Sem dúvida nenhuma, e quando a gente pensa em frotas, muitas vezes a gente pensa apenas em frotas de VLCs ou VUCs, né? Mas a verdade é que as frotas de veículos leves começam progressivamente a ser também elétricas. Sempre que você depende do seu veículo para fazer a sua distribuição ou o seu serviço, né? Por exemplo, quando a gente fala nesses transportes de passageiros por aplicativo, o veículo elétrico se torna uma solução extremamente competitiva, porque o custo da eletricidade comparado com o custo de um combustível é muito menor. E existem formas de carregamento gratuitas hoje ainda, por exemplo, nos centros comerciais, etc. E existem formas de você mesmo conseguir carregamentos muito baratos, seja porque você instala painéis solares, seja porque você coloca a tarifa branca, que é uma modalidade que é obrigatória as empresas de energia te disponibilizarem e que te permite durante uma longa parte do dia, normalmente entre as 10 da noite e as 4 da tarde do dia seguinte, energia a um preço muito barato. Então estamos falando
por comparação, de um carregamento de veículo que pode chegar a 16 vezes menos do que o custo de um abastecimento com combustível. Por exemplo, Luiz, a gente estava conversando nos bastidores para o nosso pessoal que está em casa entender como não é só uma etiqueta ambiental, que muita gente no início usou a energia solar e a energia elétrica, a eólica desta forma, é realmente uma economia no bolso. Sem dúvida Hoje a gente tem a gasolina aí a R$7, o GNV praticamente chegando na casa quase dos R$6, onde a energia elétrica para um veículo, tu estava fazendo um cálculo. Qual que seria a média, mais ou menos, aquele cálculo que tu falou nos bastidores? Olha, como eu te falei, depende daquela que é a tarifa que você tem na sua residência, se você tem acesso a uma tarifa que é sua ou é de um condomínio, mas um carregamento de um veículo elétrico fica em média entre R$40 e R$80. Parece, né, eu estou falando que o valor é o dobro, mas em média você faz 300 a 400 quilômetros com R$40 a R$80. Então, numa matemática base, 20 centavos praticamente, 40 centavos por km. Aí, exatamente. Enquanto que hoje na gasolina a gente está fazendo quase que R$1, 80 centavos, é o dobro também, né? Exatamente. Então, tudo depende, como eu te digo, das formas como você tem acesso aos carregamentos, mas de fato você consegue poupanças muito significativas e muito interessantes, além de que um veículo elétrico, e é importante dizer, nós enquanto FMOB não somos uma empresa de veículos elétricos, tá? Somos de soluções de carregamento para eles. Um veículo elétrico, o motor de um veículo elétrico não tem peças de desgaste, não é como um motor a combustão, então você não tem filtros, você não tem fluidos e, portanto, a manutenção de um veículo elétrico é extremamente simples, baixa e, portanto, nessa inevitabilidade que é nós adotarmos todos a mobilidade elétrica, quer queiramos, quer não, porque as marcas nos vão convidar a fazer essa transição, nós vamos ter essa realidade que é eventualmente teremos que fazer um investimento maior no veículo, mas depois ao longo do tempo esse investimento se torna muito menor, o esforço de manter um veículo é muito menor. Agora vamos trazer então para dentro dos nossos condomínios aqui. Luiz, a primeira pergunta que eu recebi no nosso grupo de síndicos foi o seguinte: a FMOB ela é uma empresa especializada em soluções para carregamento de veículos elétricos, correto? Exatamente. Tanto com indicação de infraestrutura. Temos duas modalidades. Exatamente. A compra ou a locação do equipamento. Isso. Nós temos, começando, digamos, pela parte da instalação, digamos assim, nós temos várias formas de instalar um carregador num edifício. E depois, portanto, a parte da infraestrutura, ela tem a ver com aquela que é a instalação elétrica que você precisa de fazer para o seu carregador. E depois temos exatamente a ponta, né, que é o carregador que vai alimentar o veículo, e aí a FMOB tem essas duas possibilidades. Tem carregadores que você pode adquirir e o carregador é seu, e tem carregadores que você pode alugar, alguns deles inclusive temos as duas modalidades, e portanto é uma decisão do condomínio, se é uma decisão mais permanente, se é um processo em que ainda quer fazer alguns testes, pode justificar o aluguel, a locação, que tem um valor muito baixo mensal, e se for uma aquisição, também não é que seja um investimento para um condomínio tão elevado, mas o bem, digamos assim, passa a ser do condomínio. Eu tenho uma pergunta aqui do Antônio Carlos, que é um síndico nosso lá de Itapema. O carregador do veículo, ele pode ser ligado numa tomada simples? É uma excelente questão, é uma questão que nos é colocada com muita frequência, que é a questão de eu posso carregar ou não um veículo numa tomada, usando o carregador que muitas vezes vem com o veículo. A resposta é um depende. Em teoria, você pode carregar um veículo usando uma tomada normal? Sim. Qual é o problema? Ou quais são os riscos que estão associados e que é importante que as pessoas entendam? Uma tomada normal, ela é feita para um determinado tipo, vamos dizer, de serviço, né? Dimensionamento de carga.
não apenas isso, você não imagina quando você faz uma tomada que ela vai estar 20 horas consecutivas no máximo da sua capacidade funcionando. Eu não sou eletricista e, portanto, falar sobre essas coisas é sempre algo que a gente faz com um pouco de prudência, porque é evidente que os cabos têm as suas próprias proteções, as tomadas têm as suas próprias proteções, os quadros elétricos têm, mas quando você faz uma coisa passar por um esforço que não é aquele que ela está preparada para receber, obviamente que esse sistema se desgasta a uma velocidade muito maior e o risco de você colocar em risco, perdoando a redundância, tanto o edifício como um veículo que não é barato, como uma vida humana que não tem preço, é muito grande. Então nós não recomendamos, a não ser em situações de emergência. A gente fala pro pessoal que não é só para você ter não somente o carro elétrico, mas várias situações hoje, porque durante décadas nós fomos impulsionados ao consumo elétrico, né? Antigamente tu tinha uma televisão a cada 2, 3 casas, hoje é o contrário, tem 3 televisões em cada casa. Antes tu tinha uma geladeira, hoje tu tem uma geladeira e um freezer. Durante décadas nós fomos estimulados ao consumo da energia elétrica. E muitos, eu passo isso em condomínios, muitos dos condomínios estão com uma instalação projetada há 40, 30 anos atrás. Daí você vem com toda uma tecnologia de um ar-condicionado inverter, que tem um consumo, né, ecologicamente correto, mas um pulso maior, um carregamento elétrico. Então, essa atualização na rede elétrica, ela tem que ser feita sempre por um técnico especializado, né, Luiz? E o carro elétrico é um bem de consumo, um valor agregado, a gente está falando aí na casa de 300 mil reais, né? A Dani estava falando que já passou por essa situação, né, Dani? Que o carregamento, passa aquele detalhe que tu falou dos carregamentos ali, um carregador normal hoje, qual é a carga que ele puxa? O que vem no carro? Então, aqui um carregador ele pode vir a 7.4 de fazer o carregamento, sendo monofásico, e um trifásico a 22, enquanto uma tomada ela sai 2.3 de energia. Então, o que acontece? Para te carregar simplesmente na tomada, tu vai estar puxando a 2.3 e tu pode levar 20 horas fazendo o carregamento do teu carro, enquanto que com o carregador, esse tempo ele diminui, né? Então, ou seja, é uma carga inteligente também, né, Dani? Porque tu imagina uma tomada ali ligada a um carregador de celular ou um carregador de notebook, 20 horas carregando já dá um aquecimento. Imagina um carro que é uma potência, eu imagino, grande também, né? O que acontece é que, às vezes, quando a tomada ela não é preparada, infraestruturada para isso, existe, a gente está falando da questão de fiação mesmo, né? Então, se a tomada ela não é preparada para isso, tu imagina tu colocar um secador de cabelo numa tomada durante 6 horas. O que pode acontecer com essa tomada? Tu não faria. Tu vai colocar o teu carro. É só uma questão, é só pra gente pensar um pouquinho, né? E outra, não sei se acontece com o público em casa, eu sou extremamente cuidadoso com isso. Eu boto um carregador de celular, eu não saio de casa enquanto o celular não carrega. Eu não, né, até porque eu moro numa casa de madeira, uma choupana de madeira. Então, assim, ó, não deixo nada ligado na tomada que eu não cuide. Daí tu imagina o cara deixando um carregador desse esse tempo todo. Na verdade, eu acho que é questão de bom senso das pessoas. Eu acho que quando tu faz um investimento num carro, pelo menos a infraestruturação para uma tomada tu vai fazer, né? Então, hoje as pessoas elas buscam a questão dos carregadores por uma questão de autonomia, de balanceamento, de potência, de eficiência e muitas vezes de inteligência. Porque os nossos carregadores, por exemplo, eles têm aplicativos. Então, tu consegue ter o controle de saber se o seu carro está carregado, quanto tempo falta, quanto tempo vai levar. Então, tudo depende. Essa palavra a gente gosta muito, né? Depende. Então, depende da maneira que eu tenho. Eu tenho uma situação que eu já tenho energia solar, eu uso a tarifa branca, o meu prédio não tem essa estrutura, mas ele faz o balanceamento para dividir com os outros moradores e ele te dá uma melhor autonomia. Tu que está na gerência comercial aí da F-Mobile pelo sul do Brasil, eu queria fazer uma pergunta que foi me passada aqui no grupo de síndicos. Hoje, a gente sabe que ainda os veículos elétricos ainda estão em pouca circulação aqui no sul, né? Mas já em São Paulo já se concretizou. No Nordeste já tem carro até para locação, né? Frotas de locação de veículos elétricos. Então, assim, ó, me diz uma coisa, hoje, para um condomínio tipo AEA Business, o AEA Business ali, que para quem não sabe, fica na área continental de Florianópolis, um dos condomínios comerciais, né, mais tecnológicos ali do continente, num condomínio tipo o AEA,
seria adequado um carregador por vaga de uso ou uma vaga coletiva? Já que o de vocês tem um aplicativo, ele ajuda nessa situação também, né? Porque às vezes é um custo alto e tu não sabe qual é a unidade que vai usar aquela infraestrutura. Excelente questão, e é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, não só nessa questão específica, mas condomínios que não estão sendo entregues, mas que já estão com a demanda de carregadores, ou seja, tem 4 moradores no prédio que têm veículos elétricos. Como eles vão solucionar esse problema? Porque os outros condôminos não querem pagar a energia que ele vai consumir. Então, como é que a gente divide isso? A princípio, como não são todos, a gente está sugerindo colocar, enquanto isso, numa vaga convencional e pelos aplicativos tu fazer a troca do veículo. E quando a demanda for maior, tu já deixar a estrutura para todos, porque isso vai ser inevitável, isso vai acontecer. A gente acredita que em 5, 10 anos, pelo menos um dos moradores vai ter um veículo elétrico. O Luiz, eu não vou chamar na conversa que o Luiz está na Europa, né? O Luiz, ele vai falar de números para nós ainda. Ah, tá em São Paulo, Luiz? Ah, desculpa. Mas também São Paulo, eu estive lá semana passada, também é outro mundo também, né? Eu comecei a prestar atenção lá em São Paulo. Todos os prédios comerciais que eu fui em São Paulo já tinham carregador elétricos, mas compartilhados. A questão é a seguinte, hoje no município de São Paulo, quando você entrega um prédio, você é obrigado pela lei municipal a ter infraestrutura para carregadores elétricos na garagem. A lei não é clara se você precisa de ter um para cada vaga ou se pode ter uma vaga partilhada, utilizada por todos os moradores. E nós hoje temos quase uma dezena de prédios em processo de instalação dessas soluções, exatamente nesse modelo. Ou seja, estamos falando de colocar um carregador que é alimentado por um quadro de serviços comuns. A alimentação de um ou vários carregadores em alguns prédios é feita através dessa zona de serviços comuns, é feita uma infraestrutura construída com todos os níveis de segurança que são exigidos, não apenas pela lei, mas pelas normas técnicas que nós entendemos que são as mais adequadas, que são até um pouco acima da lei. Então você tem proteções de surtos, proteções de curto-circuito, proteções para o utilizador, para o veículo. Os carregadores, por exemplo, que têm inteligência, eles não te permitem que você não instale o isolamento de terra. Se não tiver terra, o equipamento simplesmente não vai funcionar. E nós temos esse processo em curso hoje, além de várias dezenas de solicitações, para que o utilizador do condomínio possa receber depois uma forma de autenticação, um cartão RFID, um PIN code em alguns carregadores ou mesmo um aplicativo no celular e possa usar a energia partilhada daquele carregador e no final do mês o condomínio consiga repassar esse custo para aquele condômino sem que os outros saiam sacrificados. A questão dos carregadores, de qualquer maneira, é sempre importante. A pessoa muitas vezes diz, mas eu não vou ter carro elétrico, eu não quero. Está tudo certo. A questão é que ao colocar essa infraestrutura no prédio, e quando possível na própria vaga, você está valorizando o seu imóvel. Então, não é apenas uma questão de estética do prédio, ou de capricho ambiental. É uma questão que hoje nós ainda não sentimos do ponto de vista comercial, na compra e venda de imóveis, na locação, quando somos um condomínio, ainda não sentimos como uma questão crítica, mas já existem condomínios passando por isso hoje, em que a frota de veículos dos administradores, dos comerciais é elétrica, e aquela empresa fala para o condomínio, ou você coloca esses pontos de carregamento para mim, ou eu vou procurar outro prédio porque eu não posso ficar aqui. Porque a multinacional me obriga a ter carros elétricos e eu preciso de ter essa solução. Isso aí acontece muito na área de São Paulo, lá que as empresas vêm, locam um andar inteiro, locam um sistema inteiro, né? É a situação hoje, por exemplo, do AEA, né, numa escala diferente, né? Hoje a gente tem a Secretaria de Segurança Pública, lá tem grandes empresas dentro do AEA, que daqui a pouco vai ter um escritório desse com uma sede fora, que vai vir essa regra. Lá no teu condomínio, Jane, deixa eu ver se eu lembro, que eu fiz a entrega lá, faz 7 anos. Sim, 2015, né? 2015, Isso. né? Foi a entrega do AEA. Foi. Os relógios são no subsolo, né? Na garagem do subsolo, né? Isso. As garagens no subsolo é um bom próximo às vagas, né? Sempre que nós temos acesso a um centro de medição, portanto, na zona das garagens, dos subsolos, temos
os relógios, os contadores, como nós chamamos em português de Portugal, é mais fácil, digamos assim, colocar instalações individuais para cada vaga. Nós temos inclusive prédios em São Paulo que tiveram esse debate de mas eu não quero instalar na minha vaga essa melhoria, digamos, não tem problema nenhum, não precisam ser feitos todos ao mesmo tempo. É evidente que quando eles são feitos, e nós enquanto empresa, nós subcontratamos esse serviço a técnicos especializados e não ganhamos nada no processo, não é o nosso negócio fazer instalações elétricas. Nós propomos que quanto mais vagas puderem ser preparadas para receber carregadores, se tem ou não depois é uma escolha do momento que a pessoa precisa, melhor, porque mais uma vez você está valorizando o seu patrimônio. Mas infelizmente nem todos os condomínios têm essa possibilidade de ter o centro de medição, nem todos os condomínios conseguem fazer esse investimento e de fato a gente pode também fazer uma instalação individual a partir de quadros de serviços comuns. O que acontece é que nós vamos estar distribuindo uma energia, digamos uma potência disponível por mais vagas, e aí os carregadores inteligentes, as soluções FMOB, por exemplo, são fundamentais, porque ao fazermos o balanceamento, e o que significa o balanceamento? Significa que o carregador entende, o carregador ou o grupo de carregadores entendem qual é a potência que eles têm disponíveis no relógio do escritório, da residência ou no relógio de serviços gerais, e eles só utilizam a energia que está sobrante. E em tempo real, eles garantem que ela nunca vai cair. Então você não tem o risco de a energia simplesmente cair, de você ter que rearmar os teus disjuntores do teu quadro elétrico. O carregador sabe que é, digamos assim, o último da fila, e estou falando de um carregador, mas pode ser um grupo de carregadores, utilizados por pessoas diferentes, e eles nunca vão ultrapassar a potência disponível. Então, eu tenho 10 kW disponíveis e preciso de 7, tenho 3 carregadores que teoricamente seriam 22 kW. O primeiro usa 7, entra o segundo ele vai reduzir para 3,5, entra o terceiro ele ainda vai reduzir mais um pouco. Só que também é importante dizer o seguinte, João, os carros não carregam todos a mesma velocidade, tá? O carro faz uma transformação da energia que recebe na tomada para dentro do veículo para colocar na bateria, e nos últimos 20% do carregamento de um veículo, o carro reduz drasticamente a velocidade de carregamento para maximizar a durabilidade e a capacidade da tua bateria. Então, como nem todos os carros chegam no mesmo momento, como nem todos os carros estão com o mesmo nível de bateria, e todos os carros podem sair sem estarem carregados no 100%, da mesma forma que o teu celular, o teu computador, você não é obrigado a ter um carro carregado a 100%. Então você tem um processo que acaba sendo otimizado sem ter que fazer um investimento em aumentar a potência disponível para o condomínio, que aí sim todos teriam que pagar um custo. E daí vem aquela situação de realmente consciência ecológica também, né, Luiz? Porque você chega com o carro carregado, por exemplo, nós estamos aqui com o Leaf da Nissan e o Guto estava mostrando que ele chegou com o carro com 72%. Exatamente. Ele foi aqui a Canasvieiras, voltou, veio aqui na Praia da Daniela, onde a gente está nesse maravilhoso espaço aqui, e o carro não precisou ser carregado totalmente, você carrega conforme a sua demanda, é como tu falou, é o tablet, é o teu celular, é o teu note, tu carrega. Você não anda com o depósito do seu carro sempre cheio, né? Você administra, sabe qual é a autonomia que você tem, e quando você sente que precisa, você vai e abastece de novo. O carro elétrico é exatamente a mesma coisa. E muitas vezes surge a preocupação de dizer, mas eu vou ter que ir para tal lugar e eu não vou poder carregar no processo. Eu quero colocar no meu condomínio, mas eu tenho uma casa de praia, como é que eu faço se eu for para a minha casa de praia? Bom, existem sites, nós inclusive temos isso no nosso próprio site, temos essa listagem. Existem sites que podem te indicar onde existem carregadores naquela região, para onde você vai, por forma que você possa se planejar, como você faria alguns anos atrás, se não soubesse se tinha posto de abastecimento, você ia para o interior, aquele interiorzão, e falava, deixa eu verificar. GNV, né? Antes de viajar, por exemplo, a gente sabe que tem um mínimo possível em direção à serra, né? Você sai de Florianópolis, aqui eu acho que é Santo Amaro, depois só em Lages que tem GNV. Então, tu te programa, né? E faz aquele cálculo até aquela rota. E hoje os carros ainda, né, Luiz, eles são mais ainda para linha urbana mesmo, né?
pessoal está Então, usando o elétrico ainda hoje, ainda mais ali em urbana A ainda, né? princípio, a utilização urbana te permite não apenas com o carro totalmente elétrico, mas com o carro híbrido você ter poupanças muito relevantes. Poucas pessoas fazem mais que 50, 60 quilômetros numa rota ou no seu próprio dia. Um carro híbrido tem essa autonomia em elétrico e depois você tem um motor a combustível. Então, se você tem um percurso em que vai levar as crianças no colégio, vai no supermercado, vai jantar fora, etc., e você só pode carregar em casa ou só pode carregar na empresa, você sabe que você vai ter um percurso total inferior a 60 quilômetros ou próximo disso. A poupança de você ter um carro híbrido, nem precisa ser 100% elétrico, é gigantesca, porque realmente você não vai usar um motor a combustão. Tá? E uma coisa que às vezes as pessoas também nos perguntam, mesmo os condomínios, que é, mas eu vou instalar, e se eu quiser disponibilizar o carregamento a pessoas que não são do meu condomínio? Se eu quiser valorizar o meu estacionamento para que pessoas de fora escolham esse estacionamento em vez de outro, isso é possível, é perfeitamente possível. O carregador com inteligência, ele te permite uma série de programações, uma série de privilégios, digamos assim. Então você pode ter cartões ou formas de autenticação que são dos teus condôminos. Alguns podem ter contrato, até nem pagam, imagina, e outros têm um custo. E depois você pode ter autenticações de visitante. E o visitante tem um custo especial naquela vaga, em vez de pagar R$10 por estacionamento, paga 15, imagina. Até trouxe a Jane aqui, Luiz, porque o prédio dela tem muito a ver com essa característica urbana de São Paulo, comercial mesmo. Eles tinham feito o projeto lá no início, porque eu participei da entrega, a parte embaixo toda exclusiva, fechado, e em cima rotativo. Por isso, quando tu falou disso aí, era um item. Hoje não é mais rotativo. Hoje não é mais rotativo. É a vaga, mas é da... Vaga fixa. Vaga fixa Vaga também. Fixa. Outra coisa que é relevante, João, em dizer, não sei se é o caso do prédio, mas imagina vocês têm estacionamento na frente, ou se vocês têm doca de recebimento de empresas que tenham serviços, também é possível instalar tanto na parte externa, não existe nenhum problema, apesar de estarmos falando de eletricidade, de você carregar um veículo debaixo de chuva, tá? Então, assim, não existe nenhuma dificuldade. Você imagina, a Inglaterra está cheia de carregadores elétricos e aquele país é úmido por natureza, né? Se fosse perigoso, não seria possível. Então, na parte externa do edifício, na zona das docas, para que essas VUCs e essas VLCs que vêm no meu edifício deixar coisas, por exemplo, porque eu tenho um espaço de restauração, ou tenho uma loja de roupas, ou outra coisa qualquer que precisa de cargas e descargas, eu posso valorizar a minha vaga, eu posso valorizar aquele ponto que aparentemente não tinha nenhum benefício com o carregamento e muitas vezes fazer acordos com as empresas que vêm utilizar, de forma que elas paguem essa energia com valor agregado e eu consiga, por exemplo, beneficiar a zona. Tu me tirou um peso da consciência agora, tá? O mês passado eu fui para o Uruguai com o nosso amigo Bruno Cunha, do Cunha Advogados lá, que está sempre com a gente aqui no programa. E a gente estava voltando por Osório e paramos ali no posto da PRF, em Osório, para almoçar. E estava chuviscando. E tinha um carro conectado no terminal lá carregando. Eu fiquei olhando. Eu assim, será que alguém vai lá tirar? Será que alguém vai... Então, o carregamento de veículos elétricos, ele é feito com muitos cuidados, tá? Nós usamos protetores dos mais sofisticados do mercado, tá? E muitas vezes, a Dani estava comentando isso muito bem, as pessoas às vezes falam, mas é caro. Olha só, a tua vida tem preço, você gastou 200, 300, às vezes mais num veículo, e você está discutindo a segurança por 300 ou 400 reais. Não é para a gente ganhar nada, não tem a ver com a empresa que está te vendendo o serviço de instalação ganhar nada, é para te proteger. Então, assim, do ponto de vista de infra elétrica, empresas como as que a FMOB trabalha não te dão qualquer problema. Dani, o pessoal está bem receptivo para essa tecnologia, a eficiência da FMOB? Sim e não. Então, explica para nós isso. O que acontece? Algumas pessoas elas pararam no tempo, vamos dizer assim. E elas não conseguem perceber o benefício disso. E aí começam os conflitos dos moradores que compraram um veículo elétrico e querem que o prédio tenha infraestrutura para isso. E já aconteceu do síndico, na situação, não responder, o proprietário vender o apartamento e buscar um novo prédio que tenha infraestrutura para ele. Até uma coisa, né, a gente encontrou outro dia, que um cliente que disse assim, eu tenho um veículo elétrico, eu troquei de prédio porque o meu prédio não me dá infraestrutura. Então ele não entende que
o prédio está sendo valorizado. E, ou seja, as pessoas estão buscando um prédio com infraestrutura. Eu tenho um carro elétrico, eu quero carregar o meu carro em casa. A situação nossa aqui do litoral de Santa Catarina, que vem muita gente de fora, que já está com essa tecnologia praticamente no seu dia a dia. Então, hoje, se você é construtor, se você é empreendedor, a gente sabe que os prédios aqui na Orla, que estão novos, já estão se preocupando com essa tecnologia. Então, hoje, todo prédio novo, ele tem que entregar a infra pronta, a estruturação pronta. Ele não é obrigado a deixar um carregador, mas a infraestrutura, toda a estrutura para chegar a um carro elétrico, ele tem que deixar pronto. Todos os prédios entregues, a partir do ano passado, eles já tinham que entregar a infra pronta. Com a infraestrutura. E tem municípios que tem até diferença no IPTU de algumas categorias, que você, tendo carro elétrico, como tem da eólica, da solar, já os vereadores estão vendo isso também para reduzir custo, né? Exatamente. A questão da Isenção. melhoria das suas condições de IPTU por ter vagas elétricas, por ter preocupações energéticas, é um benefício muito relevante. Nós já tivemos várias consultas de hotéis aqui na ilha mesmo, em que existia, porque tem painéis solares, porque tem sistema de reuso de águas e porque colocam vagas elétricas, eles permitem, os municípios permitem um benefício de IPTU que faz com que a recuperação do investimento seja extremamente rápida e na prática você está dando uma melhoria dos custos do teu edifício. Vamos mostrar ali o carregador para o pessoal que está em casa? Luiz, agora a gente está aqui ao vivo com o carregador doméstico da Fmob. Passa para nós as características desse carregador. Então, nós estamos aqui perante um Light, no caso um Light Zero, pertence à nossa gama de carregadores de utilização doméstica ou condominial, portanto, que podem ser de utilização individual no caso do Zero ou partilhada no caso do Uno ou do caso do Cubo. É um modelo monofásico, ou seja, estamos falando de um modelo que permite um carregamento até 3 vezes mais rápido que uma tomada. Ele atinge 7,4 kW, 7.400 watts, e cuja utilização é extremamente simples. Do ponto de vista da utilização, você não precisa de absolutamente nada que não seja chegar no carregador e utilizá-lo. Do ponto de vista do gerenciamento e da informação que você obtém, seja como utilizador, seja como gerenciador da informação, no caso de necessitar disso no condomínio, simplesmente com um aplicativo você recebe a informação do carregamento, tanto num lado como o outro, você programa, você define mensagens, por exemplo, o sistema te permite, o que a gente chama uma push message, informar que o carregamento terminou para que você possa ser notificado e possa agilizar outros carregamentos com o mesmo equipamento. Você me passou ali, a gente estava vendo o aplicativo, que ele também te dá o tempo de carga real, né? E o tempo programável. Você pode programar o tempo que você vai carregar. Você tem uma reunião em determinado centro comercial, você põe aquela programação. Tudo isso via aplicativo. Tudo isso via aplicativo. Na verdade, João, a gente usa o aplicativo principalmente quando temos um carregador que é nosso, seja em uso partilhado ou uso comum. Nosso, quando eu digo nosso de condomínio, para, por exemplo, garantir que a gente carrega nos horários mais econômicos. Tá? Eu posso programar um determinado número, quando, por exemplo, a cobrança é feita por tempo, eu posso determinar que eu quero um carregamento de 2 horas. E quando ele ultrapassar as 2 horas, ele me notifica e eu tiro o meu carro. Ou alguém tira o carro. Ou eu posso esperar, chego com o carro em casa às 6 da tarde, eu plugo no carro. No entanto, eu informei o carregador que antes das 10 ele não deve começar a carregar para eu garantir que vou pegar o horário mais econômico do ponto de vista da energia. E a princípio ele vai ter tempo suficiente para carregar o carro totalmente até eu necessitar do carro na manhã seguinte ou no final do meu dia de trabalho, por exemplo, se eu tiver uma alimentação por painéis solares, eu falo para o carro, não carrega de noite, carrega apenas de dia, então ele carrega entre as 7 da manhã e as 6 da tarde para garantir que ele vai estar usando energia solar. Então, esse tipo de programações nos permitem, de fato, a gente não só definir os tempos de carregamento, como escolher os horários mais em conta ou mais adequados a gente. E isso não significa que o carro tenha que ser desplugado. Portanto, eu posso colocar a tomada no carro
num determinado horário, mas o ciclo de carregamento começar apenas num horário diferente. Naquele horário que programou, por exemplo, que a gente fala muito aqui no Brasil, saia do horário do pico, né? Passou das 22 horas que ele começa a carregar depois. Exatamente. E o carregador, ele te dá essa informação de forma clara. Mesmo que você não tenha nenhum equipamento com tela perto de você, nenhum celular, você consegue, através do LED dele, saber se ele está disponível para carregamento, como está aqui nesse momento com a cor verde, e quando começa o carregamento ele muda de cor. Então você entende perfeitamente em que processo, em que momento o carregador está, do ponto de vista do seu funcionamento. Isso te dá essa liberdade de você poder sair de perto dele sabendo que o carregamento vai acontecer. Vamos aproveitar o Lift da Nissan, da Globo Nissan, que nos deu o prazer de trazer o lançamento mundial aqui pra gente. Vamos botar o Nissan aqui para carregar então, para mostrar pro pessoal em casa? Vamos a isso. Vocês viram essa super máquina chegando, o Lift aqui da Nissan. Me diz uma coisa, Luiz, recebi aqui o adaptador, né, que é um diferencial dessa marca, né? Agradecer aí o pessoal da Globo Nissan aqui de Florianópolis, mas quando abriu aqui, Luiz, me chamou a atenção que tem 2 locais ali para carregamento. Exatamente, um carro totalmente elétrico, ele tem 2 tomadas. Tem uma tomada que é para fazer carregamentos em corrente contínua, carregamentos que normalmente você faz em postos de abastecimento, da mesma forma que você faz num posto de gasolina. São carregamentos que normalmente você não tem em condomínios, seja porque a necessidade de potência seria muito forte, seja porque do ponto de vista do custo do equipamento para carregar seria extraordinariamente alto. E depois um segundo tipo de carregamento, de tomada, que é a tomada de corrente alternada, que é aquela que usa os carregadores que nós estávamos vendo. Tá? E, portanto, essa aqui, a gente chama ela de tomada CHAdeMO, é uma tomada específica de carros japoneses e americanos, e depois temos a tomada tipo 1, que é a tomada típica também desses carros. Tá? Os carros de origem chinesa ou de origem europeia têm tipo 2, e é exatamente por causa disso que você tem esse adaptador na mão. Como você pode ver, a entrada dessa tomada é redonda, similar, né, ela vai encaixar ali, é diferente dessa tomada daqui, que é a chamada tomada tipo 2. Então nós precisamos desse adaptador e a Nissan oferece isso ao utilizador para garantir que em qualquer carregador que você encontre no Brasil, você tem solução de carregamento para o seu veículo. Então, quando o carregador é tipo 1, que é menos frequente, você consegue plugar direto. Quando o carregador é tipo 2, que é o mais frequente no Brasil, você tem esse adaptador com todas as condições de segurança, um adaptador fornecido pela própria marca. Agora nós vamos aproveitar a nossa gerente comercial, que é a Dani, que está no Brasil todo, aqui no sul do Brasil todo, fazendo esse trabalho. Dani, mostra para nós como é que faz o carregamento no carro elétrico. Dani, eu vi que você colocou no carro e esse é o adaptador agora. Esse é o adaptador que a Nissan já vem no carro, tá? Esse é um adaptador para converter do tipo 1 para o tipo 2. O display imediatamente fica azul. Ficou a luzinha azul ali, significou que o ciclo iniciou, mas não está carregando o carro. Por quê? Porque tu tem que dar pelo aplicativo o comando para ele fazer o carregamento e desligar o carro. Tu fechar o carro, né? E tem aquela situação, né? A gente pode programar, todo o trabalho de segurança começa aqui. Você pode deixar no ciclo ligado e programar o carro para carregar às 19 horas, 22 horas, né? Conforme o item de economia também na nossa região. Esse carro da Nissan tem os indicadores de carregamento, né? Mas que o aplicativo já tem. Na verdade, tudo vai do comando que tu der pro teu aplicativo. Tu pode simplesmente deixar ele liberado e a partir do momento que tu plugou, ele já começa e inicia o ciclo. Ou tu pode simplesmente fazer a liberação a partir do momento que tu dá o start no carregamento. É muito bom ter a parceria aqui da Globo Nissan. Estamos aqui com o Guto, gerente comercial dos eletromotores. Tem 3 luzes no painel frontal
no para-brisa frontal do lift. O que seria? Isso, essas são as luzes indicadoras de carregamento. Cada luz daquela, ela indica a porcentagem de carregamento. A primeira luz, ela vai indicar 33%, que o carro carregou 33%. Na luz do meio, lá, a segunda, 66%. E a última, ela vai dar 99%, 100%. Quando ela carregar, o carro ele apaga as luzes. Ô Guto, uma das perguntas que o público faz pra gente, já aconteceu em bombas de gasolina da galera arrancar a bomba da gasolina, esquece que tá ligado ali e sai. No veículo elétrico eu posso dar arranque com ele plugado? Não, no veículo elétrico ele não vai ligar o sistema do carro enquanto tiver com o carregador no sistema do carro, ele não vai ligar. Ele não funciona? Não vai funcionar. Tudo isso para ganhar toda a garantia, toda a segurança das pessoas? Exatamente, é isso aí. Agora nós vamos dar uma volta no veículo da Nissan. Olha só, pessoal, a gente tem que muito agradecer esse mundo condominial ao programa Resolve Síndico e, claro, a Globo Nissan aqui de Florianópolis, que nos deu o privilégio de fazer o test drive no Leaf. Agradecer ao nosso amigo aqui comercial, gerente comercial da Nissan, Guto. Guto, vamos fazer esse test drive e mostrar para o pessoal toda a tecnologia, a eficiência do Nissan no Brasil hoje com o seu veículo elétrico Leaf. Vamos lá, vamos fazer o test drive e vamos conhecer a tecnologia desse carro. Guto, como é que a gente liga um carro elétrico? Então, vamos começar do início. Vamos lá, vamos desde o início. Pé no freio, hoje. Ok. Pé no freio, botão start stop. Ok. A princípio, isso. Ele estava ligado. Isso. Agora ele nós vamos não ligar. Tem ruído. Isso. Ele não vai aparecer ruído. Ele só aparece o painel. Só aparece o painel que Coisa ligou linda. o carro, né? Nesse carro a gente vai ter 4 modos de condução. Ok. Né? O tradicional, que vai ser no drive. Pega para a esquerda. No joystick à esquerda e para trás. E para trás. Para trás, ele Pode já vai ser estar o no modo D, drive. Isso. Vamos lá. Vamos sair. O painel aqui, ele é o mesmo do pedal de um carro automático, né? Só com freio e acelerador. A autonomia dele, Guto, qual é de quanto? Esse carro, ele tem autonomia de 273 km. Em uso misto, que é uso urbano e rodoviário. São 50% uso urbano e 50% uso rodoviário. Ele dá 273 km. Isso porque o rodoviário, para o carro elétrico, ele é o contrário da combustão. Ele gasta mais. Certo. E dentro da cidade, no rodoviário, né, no urbano, ele gasta menos. Ele tem essa particularidade, então é outra cultura que a gente vai ter que quebrar, então, né? Sim, exatamente. Porque o carro a combustão é mais econômico na rodovia. Exato. E menos urbano. O elétrico, ele tem essa particularidade. Isso, ele é exatamente ao contrário. Ele acaba economizando mais dentro da cidade e gastando mais na rodovia. E aí ele tem alguns modos de condução que a gente vai te apresentar agora. No chamado e-pedal, por exemplo, a gente consegue no uso urbano chegar a 372 km. Uma situação que eu vou dar uma pisadinha aqui, pessoal. A gente está a 60 por hora aqui na saída do balneário da Daniela. A gente vê que o carro realmente ele responde, ó. O pessoal da câmera ali sofre um pouquinho com a gente aqui. Mais 80 km por hora, muito fácil. A aceleração dele é instantânea. É muito instantâneo, eu achei. Uma coisa, Guto, que eu ia te perguntar, que veio rápido e saiu. A gente está com o Leaf, lançamento nacional aqui em Florianópolis. Eu queria uma informação. Num carro de padrão, não queria falar marcas, né? Porque a gente está com a Nissan hoje aqui. Ele não deixa a desejar por nenhum carro categoria A, né? Não. As BM, os Audi, os Mercedes. Sim, a linha de acessório dele, ele vai para essa categoria A, né? Ele é um carro premium hoje, considerado um carro premium, né? Vai para essa linha. Não vamos comentar marcas, mas então aí ele tem todos os acessórios desses carros linha A e por um preço talvez até melhor, bem melhor. E ele é um carro 100% elétrico. Ele é 100% elétrico. 100% elétrico. A gente estava até comentando sobre a aceleração. Esse carro ele vai de 0 a 100 em 7.9 segundos. De 0 a 100? Em 7.9 segundos. Tu viu que ele, quando tu mudou de faixa, ele tripidou o volante. Sim. Né? Ele tem sensores Ele tem esse alerta de mudança de
faz. Dá pra dormir nele? Não. Ele vai te avisar. Ele vai avisar, né? Ele vai te avisar. É a segurança, né? É uma segurança. Hoje, vocês aqui da Nissan em Florianópolis tem todo um corpo técnico, né? Já para trabalhar com esse modelo. Você já tem ele a pronta entrega? Temos a pronta entrega. Somos 2 vendedores especialistas lá na nossa loja, que fica ali no Estreito. E aí já temos a pronta entrega. Negociação hoje na Globo Nissan muito facilitada. Aceitamos carro na troca. Temos financiamento, taxa zero para o Nissan Leaf. Né? Então, sim, a parte de negociação a gente vai ser bem dinâmico. Então, para vocês que estão nos acompanhando em casa, já sabem, né? Na descrição do vídeo vai ter todos os contatos lá do Guto na Globo Nissan. E claro, o pessoal da Fmob dos carregadores inteligentes para vocês. Pessoal, esse maravilhoso dia aqui na Praia da Daniela, na ilha de Santa Catarina, eu tenho muito que agradecer. Tive agora uma experiência fantástica, vocês viram aí no vídeo, de dirigir o primeiro Nissan elétrico que veio para o Brasil. Guto, muito obrigado à Globo Nissan Floripa pelo apoio. Vai estar embaixo do nosso vídeo aqui todos os contatos do Guto para você que quer ir lá na Nissan fazer esse test drive maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. Quiser conhecer melhor o carro, ela vai estar lá na Globo Nissan do Estreito. E nós não podíamos deixar de agradecer a quem nos proporcionou esse dia, o pessoal da Fmob. Você que precisa de eficiência, mobilidade e fazer o seu condomínio, a sua empresa a se adequar a essa nova tecnologia, procure a Fmob. fmob.com.br. Luiz, muito obrigado. Tecnologia do mundo agora para o Brasil com a Fmob. A gente que agradece. Para nós é sempre um prazer poder esclarecer, sem nenhum compromisso, qualquer dúvida que possa surgir. No nosso site tem uma área de dúvidas e dicas que é bem legal, bem simples de consultar e que pode ajudar qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre o que é um veículo automóvel, como é que pode fazer carregamentos, que tipos de carregamentos pode fazer. Estamos à disposição. Jane, agora o AEA Business no continente já tem toda a informação, toda a tecnologia. A Jane vem da área de direito, né, Jane? Mas o síndico profissional todo dia tem que estar se adequando, conhecendo produtos novos, tecnologia. Se atualizando para ver o que tem de melhor no mercado, né? E esse foi um tema muito importante, um tema novo, né? Vamos repassar para os condomínios. Dani, mais uma amiga agora aqui de condomínios, a Dani fazendo aí o network aqui no sul do Brasil, gerente comercial da Fmob. Dani, obrigado pela oportunidade e que agora 2022 a gente tenha muitos e muitos projetos com a Fmob. Eu que agradeço a parceria. Pessoal, vem com a gente toda quinta-feira às 19 horas no canal do YouTube Resolve Síndico. Todos os convidados, tá o contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima quinta! Yeah.